Ele já acessou a minha conta ali do LinkedIn. Agora ele vai ir para o LinkedIn Jobs, tá? Esse é o bot que a gente está fazendo, tá, pessoal? Ele vai para o LinkedIn Jobs, ele vai esperar um pouquinho e aí ele vai mudar a página, ok? E ele vai digitar lá desenvolvedor Python, que foi o que eu pedi para ele buscar aqui no prompt, né? E neste momento, se você cuidar aqui na área do prompt, da entrada do programa, ele vai começar a fazer o rastreamento, né? Ele vai começar a fazer o scroll lá na página do LinkedIn. Olha só, e eu não tô fazendo nada, ó. Minhas mãos aqui, ó, tá? E ele tá contando ali na tela preta, no console, no prompt, a quantidade de itens que ele tá pegando, a quantidade de linhas que ele tá pegando, tá? Das vagas que eu pedi para ele rastrear. E a hora que ele terminar esse processo, ele vai gerar uma planilha de Excel. Então, dá uma olhadinha que ele já vai finalizar. Ó. Finalizou. Chegamos ao número 25, que é o número que eu estava esperando. E aí, fechou o prompt, fechou o Chrome. E se eu olhar aqui dentro de app, nós temos aqui ó, a planilha que ele abriu com o nome da vaga e o link para as vagas para a gente visitar e aí se candidatar a ela, caso seja do seu gosto. E aí nós tivemos aqui de resultados, ó, 25, tem 26 linhas, a primeira é o título, então nós temos os 25 resultados. Bora então desenvolver esse robô utilizando o Python. É um arquivo só, é bem pouco. Eu vou ensinar vocês como é que vocês podem fazer utilizando o Selenium. Então fica comigo aqui nesse vídeo. Já deixa o like, já se inscreve aqui para me dar aquele apoio. E bora pro vídeo, galera. Vamos lá, eu te vejo do outro lado. Bora então desenvolver o nosso robozinho que vai nos ajudar aqui a fazer as pesquisas, né, lá no LinkedIn. Mas antes disso, a gente precisa aprender alguns conceitos que a gente vai utilizar. Eu deixei marcado algumas coisas aqui, alguns caminhos que eu vou explicar para vocês agora, para vocês entenderem como que vai ser esse fluxo, tá? Aqui eu deixei aberto alguns pacotes e eu já falo com vocês. Então vamos vir aqui para a página do LinkedIn. Qual que é o conceito que a gente vai utilizar? A gente vai fazer seleções no nosso HTML utilizando o Selenium, tá? Utilizando uma forma de selecionar que é o XPath. Tá? Vou selecionar aqui o inspecionar. Vou vir para cá. E agora o que que acontece? Vamos supor que eu quero selecionar lá com o meu programa, com o nosso código que a gente vai fazer, esse campo aqui de input, certo? Eu vou clicar aqui, só para ele fazer uma seleção no nosso HTML, em tudo que tem aqui, ó. Tá? A gente já conhece isso. Seleciona aqui e ele vai ter o nosso input aqui no HTML selecionado. Então, se eu clicar com o botão direito e vir aqui ó, em copy, eu vou ter aqui ó, algumas formas de fazer seleção, como o seletor, tá? E o XPath. O que que é esse XPath? Eu vou copiar ele. Agora, nesse local mesmo, eu vou dar um Ctrl F e ele vai abrir uma barrinha de pesquisa aqui embaixo. O que que ele diz aqui? Ó? Ele diz que eu posso pesquisar por string, um seletor ou XPath. Esse código aqui. Ó. Ou seja, ele sempre começa duas barras e aí você diz pelo menos a tag que você quer. Por exemplo, main. E aí ele vai fazendo a seleção no nosso elemento DOM. Ok? Então, main. Aí eu quero ir para próximo pro elemento filho. Vamos ver aquela section ali. Section. Ó. E aí eu vou rastreando. Mas basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai navegar no nosso código, selecionando elementos aqui no DOM. Tá? O Selenium ele vai ter um conector browser que vai abrir o navegador e aí ele vai conseguir fazer seleções. Tendo a seleção, vai ser como se a gente estivesse manipulando da mesma forma que a gente faz lá com JavaScript, né? Que a gente pega os elementos, seleciona, faz alteração, só que a gente vai utilizar para colocar valores nos campos e fazer até cliques em botões. Ok? Então eu já deixei aqui no nosso código selecionado os XPath que eu já testei, o que que seleciona, né? O que que funciona. Para o e-mail, para a senha, para o botão, para o campo de pesquisa, para o link de pesquisa. Aqui eu já deixei os campos selecionados. Então vamos começar. Primeira coisa, instalar os pacotes. Quais são os pacotes que a gente vai querer? Aqui desse ladinho eu já deixei algumas pastas prontas para a gente não precisar ter que estar fazendo tudo isso. Mas eu deixei o quê? Um ambiente virtual, um Git-Ignore, o app, que é onde a gente vai fazer o nosso código, um Credentials, que é o exemplo, que é onde eu vou colocar o nosso usuário e a nossa senha. Aí esse texto de cima não vai precisar.
somente aqui nesse modelo, o arquivo de vocês vai ficar desse jeito, assim, quer ver, ó? Credentials, esse aqui. Ele tá escuro porque eu não quero que versione ele, tá? Aí a gente vai colocar a nossa usuário e a nossa senha aqui, e o robozinho vai pegar o usuário, vai pegar a senha e vai inserir lá naqueles campos. Um requirements. O que esse requirements tem? Os pacotes que a gente precisa, Selenium e OpenPyXL. Vamos ver aqui na internet. Para fazer as instalações, a gente tem o Selenium. Então eu peguei isso daqui, copiei, vi no nosso projeto aqui, colei aqui assim, ó, colei aqui. Aí você coloca igual duas vezes e deixa juntinho, tá? E aí a gente vai fazer a instalação. Você pode vir instalar da forma que eu vou mostrar para vocês, ou simplesmente vocês podem abrir o terminal aqui, vou dar um CLS aqui, dentro, tá, do ambiente virtual, vocês vão dar um pip, install Selenium. Esse daqui, do jeito que fala aqui no site, ó, pip install Selenium, pode fazer uma vez, tá? E vocês vão vir no pacote OpenPyXL e vão fazer pip install da mesma forma que está aqui. E vamos aqui para o nosso código. Qual que vai ser o nosso passo a passo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma mensagem para o nosso bot inicializar. Né? Então, para o nosso usuário, porque a gente vai usar como o terminal. Ele vai rodar um terminal da mesma forma que vocês viram rodando lá no comecinho do vídeo. Então, a gente vai dar um print. Tá? Nesse print, a gente vai escrever uma mensagem. Ó, vamos começar a busca. A buscar suas vagas. É isso daqui. Tá? E aí a gente vai ter aqui um search, vamos definir aqui uma variável, com um input. Esse input é digite sua busca. Tá? E isso daqui vai ser uma string, obviamente. Abrimos aqui, dá um espacinho aqui para ele não ficar apertado nem do cursor lá. E aqui a gente vai iniciar a navegação. Certo? Vai ser dessa forma aqui. O que a gente precisa fazer? Importar, fazer os importes. Eu vou fazer os importes aonde? Deixa eu pegar esses comentários aqui. Esses comentários eu vou excluir todos eles, tá? Esses comentários aqui em cima. Então aqui a gente vai fazer o quê? From, depois que está instalado o Selenium, a gente vai importar ele para o nosso arquivo. Então o que eu quero? Do Selenium eu quero um import WebDriver, tá? Então, quando você instala um Selenium, ele já tem um WebDriver interno nele. Antigamente isso não tinha isso. Você tinha que pegar esse WebDriver separado. Então, pode ser que você veja algum vídeo por aí na internet ou no próprio YouTube falando que você precisa instalar esse WebDriver. Nesse WebDriver, a gente vai ter alguns drivers que é a forma como o Selenium, né, o Python, vai conseguir se conectar com o nosso navegador para ele conseguir manipular o navegador. É esse driver que ele precisa, tá? Então, logo aqui embaixo, a gente vai fazer a inicialização. Então, eu vou colocar um browser. É uma variável que eu estou criando para jogar para dentro o WebDriver. E o que eu quero? O driver do Chrome. A gente vai trabalhar com o Chrome. É uma função. E agora tudo certo. Agora, dentro dessa variável, eu vou ter todas as opções que eu preciso para manipular o Chrome. Ok? Próximo passo. Browser.get. O que eu quero com browser.get? O site que eu quero abrir. Tá? Então, vou pegar ele aqui, jogo ele aqui, é o linkedin.com, é a página principal onde você vai ter o login ali, certo? E a partir de agora a gente vai ter que trabalhar com um tempo, a gente vai ter que fazer o nosso código, ele dá uma segurada, ele não pode executar direto, tá? Porque senão não vai dar tempo. Por exemplo, se você vem aqui no LinkedIn e digita aqui assim, depois você clica, isso aqui vai fazer um loading, vai ter que fazer o carregamento da página, esse tipo de coisa, e isso demora um pouquinho, pelo menos 1, 2, até 3 segundos, para que fique tudo carregado normalmente, e para a gente dar a impressão de que é uma pessoa que está fazendo o login. Tá? Porque LinkedIn, Facebook, Instagram, a maioria desses sites, eles não gostam de serem acessados por robôs. E até aqui no script de vocês, eu vou dar uma dica aqui do que vocês vão ter que fazer, porque vai chegar uma hora, tá? Que o LinkedIn, se vocês ficarem inicializando o robô toda hora para fazer isso, ele vai pedir uma confirmação para identificar que você não é um robô. Daí você vai ter que ter interação sua, tá? Mas vamos lá. A gente vai precisar importar mais uma coisa aqui. A gente vai fazer, ó,
Eu vou fazer todas as importações necessárias que a gente precisa. Então, vamos lá. From, de dentro do Selenium. Ó, de dentro do Selenium. Daí, ponto. Do WebDriver. Tá? Eu vou separar, eu vou pegar coisas separadas. Como ponto by. Aqui, eu quero lá de dentro o import by. Que é a forma como eu vou utilizar para fazer a seleção. Vocês já vão entender. From time. Isso aqui a gente não instalou porque vem do próprio Python mesmo, que é o sleep que eu quero, certo? From Selenium de novo, Selenium ponto web, ó, WebDriver ponto common ponto keys. O que eu quero dele? Eu quero import, eu quero keys, tá? Que é para a gente poder utilizar o teclado ali para fazer o enter, tá? From o open XL que a gente fez a instalação, import, que é o workbook que a gente vai utilizar. Agora a gente tem todos os imports que a gente precisa no nosso script, certo? Vamos continuar aqui. Então aqui a gente já pode dar um sleep. Sleep de 2 segundos, então ele vai segurar o nosso código aqui por 2 segundos antes de ficar fazendo qualquer tipo de carregamento. E logo aqui embaixo, tá? Depois que ele perceber, que a gente perceber que a página da LinkedIn foi carregada, a gente precisa fazer o acesso aos campos. O que é o acesso aos campos? Vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, o e-mail. A gente precisa obter o e-mail. A gente vai utilizar assim, ó, browser. Ó, browser.find element. Tá? Find element. Vamos usar o nosso by aqui. Ponto. O que? Note que ele tem várias coisas aqui, ó. CSS Selector, a gente vai utilizar também. XPath é o que a gente está procurando. XPath, vírgula, e aqui a gente passa o XPath que a gente quer. Tá? O primeiro XPath que a gente quer é esse aqui, ó. É para seleção do campo de e-mail. Vamos testar aqui rapidinho com vocês, ó. É a seleção desse campo aqui, ó. Vamos pegar aqui um inspecionar. Eu vou dar um Ctrl F aqui. Aqui, ó, vou dar um Ctrl F. Não é nesse aqui, tá? No console, é nesse daqui, ó. Eu vou colar nosso XPath aqui. Pera aí, gente, eu peguei alguma coisa aqui que não era. Deixa eu ver. Input. Vou testar o nosso XPath aqui. Deixa eu só colocar agora aqui no começo. Barra, barra. E aí, ele foi para o nosso campo. Então, a nossa seleção está corretíssima, tá? Então, vamos voltar para o nosso código aqui. E a gente coloca ele aqui. Então, a gente tem a seleção do primeiro campo. Próximo campo que a gente precisa, do password, igual a browser. É a mesma coisa, tá? Vou copiar isso. Coloco aqui. A gente precisa do que mais? btn. Mesma coisa, gente. Só vai mudar o nosso XPath. Vamos pegar ele aqui, ó. Password está aqui. O btn button está aqui. Tá? Eu não vou ficar testando lá o XPath com vocês, porque eu já testei isso. Certo? E note que eu peguei ID, tá? Como os campos aqui. E btn enter eu não peguei. Eu peguei um normalize space text, tá? Se vocês tiverem dificuldade em gerar esse XPath, pessoal, a dica forte é abre o ChatGPT e pede para ele gerar o XPath para você. Digita lá assim, ó, gere um XPath para clicar no botão em uma tag button, tá ok? Aí, caso você não consiga fazer a seleção, você diz para ele, ó, isso não está selecionando, que ele vai dar dicas para vocês de como melhorar o XPath, que é o que eu fiz aqui nesse ponto, tá? Para poder encontrar algum elemento. Muitas das vezes, quando vocês estiverem pegando com o Selenium na tela, às vezes o XPath ele pode não conseguir fazer a seleção, mas o que eu tenho para dizer para vocês é a forma como vocês vão escrever ele, e ele ainda é uma das melhores formas. Então vamos lá, depois que a gente pegou todos os campos, selecionou tudo, eu vou dar um sleep 2 aqui, 2 segundos, e eu vou pegar o e-mail, tá? Então agora a gente tem o e-mail selecionado, eu vou dar um send keys, e aqui vai ter que colocar nossas credenciais, tá? Eu vou ter que ter aqui o password, ponto, send keys também. E aqui também vai ter que ter nossas credenciais.
que a gente vai fazer? Vamos fazer uma função credentials aqui. E a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai acessar o user. Tem um outro credentials. E a gente vai acessar quem? A senha. Tá? Ele está assim marcado porque essa função não existe. Logo aqui embaixo, depois de preencher os dois campos, eu dou um sleep de 2 segundos. Eu pego meu btn entrar, ponto quem? Clique. Até agora a gente está logando no sistema, certo? Depois que a gente logar no sistema, a gente vai dar um sleep e a gente vai pegar aqui, ó, um input jobs, que é depois que a gente está logado. Search vai ser igual a quem? Ao browser.find element, o nosso amigo by.xpath, tira essa barra dali. E aqui a gente vai colocar o nosso xpath, deixa eu ver se eu já tenho ele aqui, que é o header input, certo? Se você usar aquele método que eu falei do botão direito, você vai ver que para chegar nesse input, ele faz vários caminhos, tá? Eu achei melhor utilizar somente desse jeito aqui, ó. Header, // header, // input, porque a gente está falando da header e lá só tem um primeiro input. Então eu não precisei fazer todo o caminho que o seu copiar lá no botão direito. O que eu quero dizer? Por exemplo, depois que você logar aqui, ó, deixa eu logar aqui. Você vai vir nessa parte, deixa ele entrar. Ó, tá vendo que demora um pouco para carregar, por isso que a gente está colocando os slips, certo? E isso daqui aqui em cima, ela é uma header. Basta você fazer a inspeção aqui nos elementos. E só tem esse input e esse aqui. O primeiro input é o que eu estou pegando ali. Por isso que eu estou pegando daquela forma, ok? Beleza? Então deixa eu minimizar aqui de novo. E o que é importante aqui para a gente agora? Fazendo essa seleção, depois que a gente faz essa seleção aqui dos campos, a gente vai pegar logo aqui embaixo, logo depois do input, a gente vai dar um sleep. Tá? Eu estou dando vários sleeps, estou segurando o código várias vezes para ele não ficar muito rápido, tá? Input, o job search, ponto, send keys. A gente já vai fazer as funções de cima, tá? E o search. Search é aquela variável que a gente criou aqui no começo, ó, que ela vai receber as informações que a gente vai digitar, ela vai estar carregada e a gente vai passar aqui para o send keys, certo? Volto com o meu sleep. Aí depois você pode estar testando esses sleeps, tá? Você não precisa ficar da forma do jeito que eu estou colocando aqui. Você pode testar ele para ver se vai estar tudo certo. E aqui eu vou usar o keys. A gente puxou lá em cima, ponto, enter. É para fazer o clique no enter depois que colocar a vaga ali naquele campo, certo? E agora a gente vai dar mais um sleep aqui, que eu estou pausando o nosso script para ele parecer mais com um agente, né? Certo? E aqui abaixo vai vir mais um campo que a gente vai fazer depois. Ou melhor, dá para a gente fazer agora, que vai ser a seleção do quê? Depois que a gente coloca o cargo, ó, vou colocar o cargo, ele vai fazer a pesquisa e ele vai vir esse campo aqui para a gente pesquisar. Isso daqui é bem interessante e é um pouquinho complexo. Não é tão complexo, mas eu quero mostrar detalhes que você vai ter que pensar. Isso daqui, na verdade, é uma UL, tá? Eu já pesquisei isso, mas se eu vim aqui inspecionar, chegar nela aqui, ó, eu vou vir aqui na UL, ó, é uma UL. Só que nessa UL tem o quê? Um button aqui escondido, tem uma outra div aqui escondida, ó, e tem essa div aqui. Ela tem uma classe e ela tem um espaçamento grande aqui, tá? Que é todo esse bloco. O que acontece é que essa classe aqui, ela tem esse scroll. E se eu rolar bem rápido o scroll, olha o que vai acontecer. Vocês viram que deu um buraco em branco ali, né? Vocês viram que deu um buraco em branco. O que acontece é que não tem todas as vagas carregadas. E quando a gente utiliza o XPath, ele carrega o que tem na tela. E o que é carregado dinamicamente, no caso do LinkedIn, ó, eu vou dar um reload. Vamos esperar ele dar um reload. Ó. Se eu puxar bem rápido isso daqui, ó, viu que ficou branco e depois apareceu? É porque são partes aqui das vagas que são carregadas dinamicamente. E o que acontece é que esse scroll aqui, ele tem basicamente aqui 25 itens, tá? Depois você pode dar uma conferida. E se você pegar os itens aqui para sua lista somente do primeiro carregamento, vai dar uns 7, mais ou menos. Você vai perceber isso, você pode testar, beleza? Então vamos vir aqui para o nosso código. Ó, vamos vir aqui para o nosso código.
E já vamos fazer aqui a seleção, o L, da nossa... Pera aí, gente, deixa eu ver o que ele fez aqui no Input, Jobs, ponto aqui, ó. Porque isso dali não é uma função. E vai ter os send keys aqui, ó. Tá? Aqui vai ser a nossa UL element, que a gente precisa, tá? UL element. Nesse formato, e a gente vai pegar o browser ponto find element by ponto. Aqui, gente, eu tive dificuldade para pegar essa UL, tá? Com o XPath, então eu acabei utilizando um CSS selector de dentro do by. Eu peguei o CSS selector, certo? Vírgula. Vocês podem testar depois, pegar o XPath e ver se no de vocês vai funcionar corretamente. E é isso daqui, ó. Eu acho que eu já deixei selecionado aqui em cima, ó. Seletor CSS, tá? Nós já fizemos todas as seleções que a gente precisava aqui da tela de navegação, tá? Que a gente precisa. Vamos deletar o que tem aqui, esses conceitos aqui em cima que eu já expliquei para vocês, eu não preciso mais. Vou deixar meu script assim, tá? Vamos agora fazer a função que vai pegar do nosso arquivo aqui, credential, ó, vai pegar isso aqui, isso daqui. Essa função eu vou colocá-la aqui em cima. Antes desse comentário aqui, ó. Vou colocar aqui um comentário, função buscar acesso, buscar credenciais. Apertei sem querer aqui, credenciais. Ok. E a gente vai criar essa função aqui em cima, vai ficar melhor para a gente, tá? Então aqui a gente pode usar um def. O def. A nossa função vai ser read, é o nome da função. Credentials. Nesse formato. E aqui a gente quer um file path. É o nome da minha variável, tá? Vocês podem usar qualquer nome ali, local do arquivo, mas o que vocês quiserem. Então a gente vai acessar o arquivo como? A gente vai utilizar aqui do Python with o open, tá? E a gente quer o file path, vírgula, precisa de um segundo parâmetro aqui que dizer o que a gente vai fazer com esse arquivo, que é a leitura. Tira aquele L dali. E eu vou nomear isso aqui as file, certo? Então ele vai abrir o arquivo e vai dar esse nome e vai jogar para dentro de file. Então eu vou criar uma variável que vai ser a lines. Por quê? Porque dentro de file eu vou pegar o readlines, que é fazer a leitura de todas as linhas que tem lá dentro. Aqui eu vou criar um credentials, tá? Desse formato, como se fosse um objeto, ok? Mas essa é uma lista para gente. E a gente vai percorrer ela. For line in lines. Ok? O que a gente está fazendo aqui? Vamos percorrer lines e vamos jogar tudo para dentro de credentials. Tudo para dentro aqui da variável que a gente inicializou. Certo? Aqui embaixo, então, o que eu quero de lines? Eu quero uma key. Presta atenção. Value. Eu quero aqui value que eu vou abstrair de dentro de line. Como que a gente vai fazer? A gente vai dar um strip, certo? E depois a gente vai dar um split. No que? Nos dois pontos. Assim. Tendo em mente isso, eu não posso ter esse espaço nos dois pontos, tá? Não posso ter nenhum tipo de espaço aqui, eu não posso ter nenhum tipo de espaço aqui. Para considerar isso, dentro do meu credentials, por exemplo, eu não posso vir aqui e escrever user, dois pontos, espaço. Se tiver esse espaço aqui no meu app tem que ter esse espaço. Senão não vai funcionar, tá? Vamos trabalhar sem esse espaço. Escreve user, dois pontos, e vai ser o nome aqui, o login que você quiser. Sem espaço, depois os dois pontos. Tudo junto, tá? Para ele poder fazer a leitura. Então ele vai fazer um for no arquivo, nas duas linhas, vai jogar para dentro de que
o que eu estou chamando de isso daqui, ó, ele vai separar, né, pelos dois pontos. Esse user eu estou chamando de key, isso aqui eu estou chamando de value. Ok? Certinho. E aí, então a gente pega embaixo aqui, ó, credentials, tá? Abra assim e joga aqui e vai ser igual a value. Então você que me acompanha com JavaScript aqui, vai notar que isso aqui é bem parecido, como se fosse como se eu estivesse nomeando, fazendo um objeto, né? Returning. A gente retorna o credentials. Tá. Nossa função está prontinha e a gente vai usar ela como? Logo aqui embaixo. Eu vou chamar ela aqui da seguinte forma. Vou pegar minha variável file, path, credentials. Essa variável não existia antes, certo? E vou atribuir ela aqui um valor que vai ser o quê? O caminho do meu arquivo. Que eu vou passar. Você pode passar, se você quiser, direto na função credentials.txt. Como ele não está em nenhum outro lugar, se você colocar ele em um outro lugar, você tem que fazer o caminho completo, tá? Pega isso daqui. E agora aqui embaixo eu posso fazer um credentials. A gente estava usando no nosso script. Correto? Credentials vai ser igual a quem? A read credentials. E aqui eu passo o caminho. Eu gosto de não passar direto na função. Essa variável, se você quiser, pode jogar ela lá para cima, como se fosse alguma parte das suas configurações, esse tipo de coisa. Mas eu vou deixar ela aqui, tá? Vai ficar meio na ordem para vocês entenderem. Tá? Mas vocês podem criar no seu script aqui em cima como se fosse um config das coisas que vocês precisam deixar sempre configurados. Caso você precise mudar a localização do arquivo, ok. Tá? Mas eu não mudo a localização dele. Fica mais fácil se ele estiver na raiz do seu projeto. E aí tá tudo certo. Vamos lá então agora. Que a gente já fez. Tudo que a gente já fez até agora. Eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar minhas credenciais dentro de credentials, tá? Beleza, já coloquei minhas credenciais lá. E logo aqui embaixo a gente vai fazer um teste, tá? Então eu vou dar um print em UL. Vamos rodar o nosso robô agora. Eu vou puxar só o VS Code um pouquinho para cá. Eu vou só fechar esse navegador aqui. Fechar aqui. E vamos ver se não tem nenhum erro. A gente fez bastante código e não testou. Então vamos rodar aqui. Vou dar o player aqui. Ó, ele vai... Digite sua busca. Desenvolvedor Python. Dou Enter. Opa! A gente teve aqui alguns erros já de cara, tá? Então, vamos ver aqui quais erros que a gente teve. Ele está reclamando aqui do arquivo, né? File Path Credentials. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Credentials.txt. Deixa eu ver essa parte. Deixa eu ver meu arquivo aqui, como que ele tá. Ah, ele não tá... Não é no plural, tá? Então, aqui, ó. Não é no plural. Vou deixar no singular tudo. Salvamos. Vamos rodar de novo. Ele vai pedir aqui, então, a busca. Vou colocar aqui desenvolvedor Python. Dá o Enter e parece... Olha só, ele abriu, tá aqui no cantinho, só vou puxar para cá. Vamos esperar, ó. O Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Ele está logando, vocês viram que ele logou. E aí agora ele tem que ir pro vagas. Ele vai mudar o endereço, ó. Ele foi lá. Ó, a gente teve um erro aqui. Tá? Apesar de ele ter digitado aqui em cima, mas ele não foi pro Jobs. Ah, ele já teve um erro ali. Tá, por que foi esse erro? Porque a gente não fez certinho o nosso fluxo. Faltou coisas aqui no meio. Depois que a gente deu o btn clicar, que ele entrou, ó, tem esse sleep aqui, ó, que não está rodando. Então aqui vai ser 5. Ele já foi direto para header, procurar um input. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele vá para o jobs, certo? Então a gente tem que colocar aqui um browser.get. E nesse get eu quero o LinkedIn. Ó, jobs.
Tá? Porque se você vir aqui logado, beleza? Vamos aqui para home do meu LinkedIn. Se você tiver logado tudo direitinho assim, você vai clicar em vagas. Ó, ele vai mudar o endereço para cá, ó, LinkedIn Jobs. Então é isso que a gente quer. Então a gente colocou aqui Jobs. Vamos ver o que tem aqui, um input, um tempinho, o campo para ele escrever o que a gente colocou, um enter, certo? Vamos fazer mais um teste aqui. Aqui ele deu um erro no script. CLS. Vamos rodar. Vou colocar aqui. Opa, estou escrevendo no lugar errado. Vou colocar aqui então o que ele está pedindo. Desenvolvedor Python. Vamos lá. Ó. Puxei para cá. Ele colocou o nome, colocou a senha, ele colocou bem rápido, vocês viram? Dá pra gente fazer uma pausa ali, mas se tiver dando problema, a gente coloca. Então ele vai ter que ir pro Jobs agora. Olha, foi pro Jobs. E agora ele tem que fazer a seleção no campo lá em cima, tá? Eu não tô nem mexendo no mouse para não... Ó, ele fez a seleção. Desenvolvedor de Python que eu já tinha pesquisado antes, mas ele escreveu lá do jeito que eu tinha colocado. Ele buscou as vagas. É para ele fazer a seleção da UL e ele trouxe aqui pra gente, ó. Tá? E ele encerrou porque não tinha, eu não tenho como segurar. Depois que ele não tem mais nada para fazer, ele encerra. Tá? Então ele trouxe aqui para mim, ó, no print, a seleção que ele fez ali. Certo? O que ele fez, então ele traz como um objeto, como uma tupla, nesse caso aqui, ele trouxe para mim. Então, beleza. Então, vamos fechar isso daqui e vamos fechar essa print. Nosso script está certinho até esse momento. Tá? Não está tendo nenhum erro que possa dificultar o que a gente precisa fazer. Vamos só jogar um sleep aqui, um sleep de 5. E o que a gente precisa fazer agora é criar aqui o processo, porque aqui em vagas, tá? Aqui em vagas, volta para cá, vídeo, vagas, seleciona aqui. Aqui em vagas a gente precisa listar isso daqui. Listar e fazer o scroll aqui. Só que a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Tem automações que a gente pega esse scroll e joga lá para baixo para ele carregar tudo. Tá? O que eu vou dizer para vocês, eu não consegui fazer esse scroll descer e carregar tudo que precisava. Tá? Eu notei que dinamicamente ele não carrega, ele acaba não carregando. Ele vai fazendo reload das coisas e mostrando só um tanto na tela. Ele não carrega tudo que ele precisa carregar. Então a gente tem que fazer esse scroll, descer devagarzinho, de descer assim, pegar, descer assim, carregar. Vamos descer assim, ele vai carregando, tá? Ele vai descer devagar assim e vai carregando isso daqui na variável que a gente quer. Então vamos fazer esse passo a passo. A primeira coisa, a gente vai definir uma função que vai lidar com esse scroll. Então vamos fazer aqui, ó, def scroll list, eu vou criar ela assim. E a gente vai passar aqui os pixels que a gente quer, tá? Que ele vá fazendo, que o looping vai fazendo isso daí. E o que eu quero aqui dentro? Eu quero um browser, ponto, find elements agora, no plural agora, tá, gente? Vai, ponto, nosso XPath, vírgula, certo? Esse XPath, eu vou pegar ele aqui. Eu tenho ele feito aqui. É esse cara aqui, ó. Puxar um pouquinho para cá. Pra vocês verem aqui esse XPath aqui, ó. Dá uma olhada nesse XPath. Ele abre a main, uma div, uma UL, LI, o link A, que tem esse data control ID, sem valor nenhum. Ele vai pegar esse cara. O que eu recomendo para vocês não fazerem, tá? Vocês vão ver aqui em Python que cada item desses, ó, tem um ID. Aí vocês vão pensar, bom, mas ID é uma coisa única, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem esse ID aqui, ó, esse atributo ID, Ember 1710. Se vocês derem uma olhada aqui na página de vocês. Só que esse ID ele é criado dinamicamente. E se vocês colocarem isso no bot de vocês, na próxima vez que vocês rodarem o bot, pode ser que aquele ID não seja aquilo. E daí vai quebrar totalmente o bot de vocês, tá? Então vocês precisam ir fazendo esse teste. Eu já fiz esse teste e fui pegando o que melhor se adequa aqui a ser feito. Vou dar um sleep aqui dentro mesmo. Um sleep de 2 segundos depois que ele fizer a execução dessa função. Beleza, podemos seguir o nosso fluxo aqui.
O que eu quero agora? Eu vou criar um links, que vai ser a nossa lista, tá? Fazer um for aqui. Como eu não quero fazer nada com esse for, não quero pegar nada, vou colocar underline, ele fazer um in, range. Esse range vai ser gerador das quantidades do que eu quero que esse for vai executar, né? Scroll list. Quantos pixels eu quero que desça? Eu quero que vá descendo 200 pixels. Então ele vai fazendo esse for, vai jogando aqui para dentro os pixels e vai executando isso daqui. Certo, gente? Só que e agora vocês vão falar para mim assim, mas como que vai executar esses 200 pixels, tá? É porque aqui, ó, tá? Eu fiz errado essa parte aqui. Esse Browser Find Elements, ele vai ser aqui embaixo, ó. É que ali eu já estava selecionando, mas não é isso que eu quero. Eu já vou mostrar qual que é o script que tem que fazer ali em cima. Eu vi isso agora. A gente vai pegar o links, essa variável que está aqui, e a gente vai atribuir ela isso daqui, ó. A gente não vai fazer a seleção ali em cima. Então, Ctrl X aqui, e a gente cola o XPath aqui. É isso aqui vai ser atribuído, ele vai formar uma lista, como se fosse um array, tá? Mas em Python nós não temos array. E aí vai ficar jogando tudo para dentro desse links. Até aí tudo ok. Aqui em cima, na função, a gente tem que fazer a execução de um script. Então a gente vai usar o browser execute script. Esse cara aqui. Então aqui dentro a gente coloca um Fzinho. E a gente vai usar aqui, ó, arguments, tá? 0. Ponto. Scroll top. A gente vai colocar um mais. Um igual. E aqui dentro a gente vai colocar os pixels. Ponto e vírgula. Porque isso daqui nada mais é, gente, que é JavaScript, tá? Então eu já pedi para ele fazer a execução desse JavaScript. Aonde é que ele vai fazer a execução desse JavaScript? Na UL que a gente selecionou. Tem que ser na UL, tá? Porque esse argumento aqui, toScript, vai ser responsável por essa UL aqui mesmo, tá? E aí ele vai rodar tranquilamente esse script ali, vai fazer o scroll. Se eu vir aqui embaixo, eu colocar aqui, ó, para nós agora o nosso print len para fazer a contagem dos links que estão sendo atribuídos, sendo carregados aqui, ou melhor, toda vez ele vai ficar pegando o XPath e jogando aqui para dentro. Só que como ele vai ficar rolando, ele vai carregar um número diferente, tá? Então a gente vai fazer uma condição para a gente sair fora disso aqui. Len links, quando isso daqui for maior ou igual a 25. Por que 25? Porque eu já contei e eu vi que dá 25 resultados. Então vocês podem testar aí, tá? Print um F aqui, um print formatado a gente vai fazer, né? Então aqui chegamos ao número esperado de, abre aqui, len links. Correto, gente? Se entrar nesse if, a gente dá um break. É isso que a gente precisa fazer, tá? Tendo em mente isso, tendo em mente que a gente tem tudo carregado daqui para baixo, vamos criar nossa planilha. Ok? Vamos rodar isso daqui para a gente testar. Só dar o play daqui. Desenvolvedor Python. Bora lá. Puxar para cá. Ele vai logar ali. Para ele logar, logou, ó, ele já colocou rapidamente. Se eu não dou o sleep, é dessa forma que ele acha, tá? Ele vai colocar bem rápido ali todas as situações. Então vamos esperar ali que ele vai ir para vagas, jobs.
E ele tem que fazer o scroll pra gente, tá? Desenvolvedor Python. Tá. Vamos ver se ele vai fazer o scroll e não vai dar um erro. Vamos só aguardar, pessoal. Olha lá, tá descendo o scroll, tá executando, ó. Tá executando, tá descendo. Deixa eu só puxar esse navegador pro cantinho aqui um pouquinho. Vim aqui, ó. Ó, cada descida acontece um carregamento lá. Tá? Vocês podem testar isso depois. E ele vai carregar os resultados aqui, ó. Que é aquele print que eu dei para ele mostrando o que tem dentro de links, a quantidade, tá? Ó, chegamos ao 25, ele saiu. Ó, chegamos ao número 25 zerado e já encerrou o nosso script. Ok, não tivemos nenhum erro. A gente pode seguir daqui para frente. Então, bora finalizar esse código, tá? Estamos chegando ao fim. O que a gente vai fazer agora aqui? Vamos criar nosso spread sheet. Spread. Podemos fazer assim, sheet. Tá? Que eu acredito que seja a planilha, spreadsheet, tudo junto, acho. Então, puxamos o nosso workbook que a gente fez a importação lá em cima do nosso script, e agora que a gente vai usar ele, a gente tem o nosso sheet, que vai ser o nosso spreadsheet.active. Okay? Estamos aí acionando a aba da nossa planilha, ok? E agora a gente vai criar algumas coisas. Aqui no sheet, assim, ó, A1, a gente quer o quê? A1. Nós queremos ter o nome da vaga. E no sheet B1, nós queremos ter aqui o link da vaga. Então a gente vai ter aqui uma outra variável que é a next line, que é para ir para a próxima linha, tá? Então, a gente vai passar aqui uma informação sheet.max how vai ser mais um. Para a gente conseguir ir para a próxima linha, tá? Porque senão ele vai ficar colocando, vai apagar o que a gente fez no Excel e vai colocar sempre, no final a gente só vai ter uma linha. Então a gente precisa que ele preencha a primeira linha com as informações, acabou e vai para a próxima, tá? O for, a gente pega link em links. Vamos pegar tudo que tem dentro de links, vamos percorrer. E aqui embaixo a gente vai ter o text, que a gente quer de link.text. Tá? A gente vai precisar da URL link, que são as URLs que a gente vai ter ali. Link, então, .get attribute, que é quem? O href que a gente quer. Tudo certo até agora? Dá um espacinho, sheet, e agora a gente vai preencher as nossas planilhas, tá? Então, vou dar um Fzinho aqui. Abre aqui uma string. A gente vai ter a next line. Vai ser o quê? Text. Certo? E agora em sheet, ó, é como se eu estivesse fazendo um acesso, tá, no objeto lá pro Excel. B, ó, próxima linha, next line. Ok, next line. Aqui vai ser URL link. Esse F que eu estou colocando aqui é uma string formatada, que é para a gente poder utilizar aqui os braces para conseguir passar a variável, tá? É para isso que ele serve. Lá em JavaScript, para quem me acompanha aqui, a gente tem o template string, né? Que a gente consegue fazer dessa forma. E aí agora aqui no next line, aqui embaixo, no next line, a gente vai fazer o quê? Mais igual a 1. Tá?
ok? E aí, quando ele vai fazendo for, ele vai indo para as linhas subsequentes, certo? Tipo A2, B2, A3, B3, ok? Então, feito. Aqui embaixo, fora do for, o que a gente precisa fazer? Agora, para encerrar o nosso spreadsheet.save. Tá? Como que a gente vai salvar nossa planilha de Excel? A gente pode salvar assim, ó, vagas, uma string aqui, tá, gente? Vagas, links. E aí, aqui, ó, dá pra gente concatenar, já que eu não vou usar uma string formatada, com search. O que é o search? Tá, o que é esse cara, o search? Ponto, o que? XLSX. Beleza, ó. Planilha. Vou fazer um print aqui. Print, planilha. Nossa, pessoal. Fazer um string planilha criada. Depois de eu criar a planilha, a gente pode pegar e encerrar o nosso script. Print. Encerrando. Encerrando a busca. Você pode dar um sleep aqui. Um sleep para dar tempo de você ver o que está fazendo. Ou você dá um browser.fit. O nosso script, ele está finalizado, ele está todo pronto, tá? A gente fez bastante coisa aqui, eu expliquei bastante coisa para vocês. Aparentemente ele está acusando um errinho aqui aonde? Aqui, links. Dois pontos aqui. Senão o for não vai acontecer. Beleza, vamos para o nosso teste final então aqui e bora. Então vamos dar o player aqui. Digite a sua busca. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma busca. Ó, vamos buscar diferente. Desenvolvedor front-end React. Esse tipo de pesquisa ela é um pouco mais difícil no LinkedIn, né? Rodamos. Vai lá, ele vai abrir. Vamos ver se vai dar algum erro. Puxar ele para cá. Ele vai logar bem rápido. Ó. Vou colocar e-mail e senha. Vai clicar no Enter. Esperou o carregamento. Vai rodar ali. Vamos esperar ele. Vai preencher o desenvolvedor React. Ele tem que fazer o Enter para ele conseguir fazer a busca. Ele vai rodar ali. E aí a gente no final, pessoal, vamos ter que ter um arquivo em Excel na raiz do nosso projeto. Tá? Ele vai começar a fazer o rastreamento. Ó. Ele vai começar a fazer a contagem. É bem importante essa contagem aí, porque se você não fizer dessa forma, você vai ver que ele não traz bons resultados, ele traz bem poucos resultados. Ele vai trazer só os 7 primeiros itens carregados que tem na tela, tá? Olha lá. Beleza. E saiu aqui a nossa planilha, ó. Nossa planilha tá aqui na raiz, tá? Ó, vagas, link, desenvolvedor, front-end, React. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou minimizar isso daqui, vou apertar aqui o nosso cara, vou jogá-lo aqui para a área de trabalho e vamos abrir esse cara aqui. Abrir esse Excel aqui. Olha aí, galera. Tá tudo aqui, ó. Então nós temos o nome das vagas, 26 linhas, a primeira é título, então deu os 25 resultados que a gente queria e todos os links para cada vaga. Seria só pegar esse link e ir até ele. Até você pode formatar aqui o Excel do jeito que você quiser, né? Então, se quiser formatar ele para links aqui, né? Então, só você fazer isso.
certo? Só você ir fazendo aí, formatar do jeito que você quiser e depois só fazer as visitas e ver se te interessa a sua vaga. Se você curtiu esses vídeos, galera, não se esquece de se inscrever. Agora a gente tem um bot para fazer as pesquisas para gente. E os conceitos que você aprendeu aqui, você pode fazer em qualquer outro rastreamento de website. Basta você fazer as substituições necessárias e adaptar o seu código. Eu fico por aqui e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.